Boa tarde a todos. Meu nome é Viviane, sou médica veterinária, fiscal estadual agropecuária, trabalho na Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal, Vegetal e Agro há quase 20 anos. Sou aluna do mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação Profenit, ponto focal IFMS. O meu professor e orientador é o professor Dr. Guilherme Botega Torsoni e o professor Dr. Lucas Eduardo Oliveira, agrometeorologista, físico e uma médica veterinária. E o tema é cenários climáticos futuros e suas implicações para a sustentabilidade e a adaptação agropecuária. O Brasil é o terceiro maior produtor de leite do mundo, gera 34 bilhões de litros por ano, abrangendo quase todas as cidades do país. A indústria de laticínio é caracterizada pela presença de pequenas e médias empresas e gera em torno de 4 milhões de empregos. São mais de 1 milhão de fazendas leiteiras, mostrando a extensão e a importância da indústria no desenvolvimento rural. O estado do Mato Grosso do Sul é um estado onde tem um grande potencial para produzir leite em sistema de pastagem. 70% do nosso estado, do leite produzido no nosso estado, são provenientes de rebanhos não especializados e conduzidos principalmente de maneira extensiva. Bom, devido à grande extensão territorial do Brasil, é um desafio produzir leite no Brasil, por causa da adaptação dos animais. Tá? E esse estudo, ele visa analisar o impacto das mudanças climáticas na pecuária leiteira do estado do Mato Grosso do Sul. As mudanças climáticas, elas têm implicação profunda na agropecuária global, afetando a produção e a sustentabilidade do sistema de produção. O clima, essas alterações climáticas podem ter origem natural ou antrópica, e a parte antrópica está intensa nos últimos anos. Tá? Por quê? Por aumento da emissão de gás de efeito estufa, por queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento, entre outras atividades. Esse aqui é o nosso estado, Mato Grosso do Sul, onde tem os 3 biomas, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica. Por que é importante eu entender? Que é fundamental o equilíbrio entre esses biomas. Tá? Quando ocorre um desequilíbrio, impede a conservação, interfere nessa conservação para promover a sustentabilidade, porque garante a preservação dos recursos naturais e a biodiversidade, além de contribuir para o desenvolvimento social e econômico. Esse bioma, ele tem, cada tamanho de biodiversidade, ele ajuda na alimentação humana e muitos medicamentos são provenientes desse bioma. Bom, raças de vacas leiteiras mais utilizadas, aqui eu trouxe para vocês, são os bozinhos e os bostauros, tá? Raças leiteiras possuem exigências e produtividades diferentes. Conhecer as características das raças leiteiras permite o melhoramento genético para aumentar a produção de leite, a produção de sólidos e a rusticidade. As raças leiteiras são classificadas entre taurinas e zebuínas. As taurinas são provenientes da Europa, são mais adaptadas aos climas amenos, tá? E nesse trabalho a gente utilizou a raça holandesa e a raça Jersey. Os bós índicos são zebuínos de origem da Ásia, mais tolerante ao clima quente, e ele tem uma característica, que é a corcova, que é uma projeção do músculo trapézio, que é o cupim, cuja função é armazenar gordura. O manejo do gado leiteiro ele é fundamental. Varia conforme o sistema de produção, o grau de tecnificação e a raça do rebanho. Quando interfere no manejo do bovino leiteiro, interfere negativamente, muitas vezes, na produção de leite. E manter essa qualidade na produção é fundamental, tá? Nesse manejo de rebanho, porque é a alimentação adequada, a disponibilidade hídrica, as higienes das instalações, o controle sanitário. Aqui do lado eu trouxe os bovídeos leiteiros que foi utilizado no trabalho, que é a pantaneira, o gir holando, o gir leiteiro, o jersey e o holandês. O mais rústico, o mais produtivo. E aqui é o cruzamento entre bós tauros e bós índicos, buscando melhoramento genético. No Brasil, cerca de 90% do gado é criado em sistema de passagem. Estão expostas às condições climáticas. A temperatura do ar e a umidade, ela influencia no desempenho produtivo do gado. O bovino é um animal termorregulador, tá? Homeotérmico. Ele tem que manter a temperatura de 38 a 39 graus Celsius e em condições inadequadas, o animal ou ele tem que dissipar ou produzir calor. E quando interfere, ele tem que fazer essa termorregulação, altera as funções metabólicas, interfere na produção do animal, na produção de leite, no caso, e muitas vezes no sistema imunológico desse animal. É necessário destacar que ao longo dos anos o clima tem mudado de maneira drástica, né?
E para reproduzir essas condições climáticas atuais, projetar e simular mudanças climáticas futuras em escala regional, é possível e confiável graças a esse modelo, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Esses modelos seguem constante atualização e a gente vai utilizar o modelo CMIP6. Por quê? Porque além de tratar da temperatura do ar, da pressão atmosférica, da radiação global do vento, ele também trabalha na parte socioeconômica, onde você consegue estudar a população, tá? Que é a economia, a tecnologia que nos permite previsões, avaliar melhor as estratégias de adaptação e mitigação. A justificativa desse trabalho. Com as mudanças climáticas, há uma tendência na queda da produção leiteira do estado do Mato Grosso do Sul. E até hoje não teve nenhum trabalho na literatura com tamanho ousadia que desenvolvesse um zoneamento bioclimático para as diferentes raças de vaca leiteira e nos distintos cenários do IPCC. O objetivo principal desse estudo foi avaliar os cenários climáticos futuros que afetarão a aptidão daquelas 5 raças de vacas leiteiras no estado. Para o alcance desse objetivo, foram utilizados dados de modelagem climática e informações sobre a distribuição geográfica dessas raças. A metodologia é um estudo realizado no estado do Mato Grosso do Sul, com os modelos climáticos, que é o CMIP6, onde vamos estudar os cenários, desde o cenário leve ao cenário calamitoso, e o período é de 2021 a 2100, em períodos de 20 e 20 anos. O zoneamento foi realizado por meio do software de indicações geográficas, QGIS 3.24.2, com a linguagem de programação Python, que foi escolhido para executar essas etapas porque ele tem a capacidade de lidar com dados geoespaciais. Aqui é o mapa do Brasil, em destaque Mato Grosso do Sul, com o zoneamento climático geral. Aqui é uma tabela onde está as raças de vaca que a gente trabalhou e o clima e a temperatura ideal para a produção. Aqui já é o resultado, onde a gente, no cenário ideal, que é o cenário mais leve, você observa uma pequena redução. Aqui é 20 anos, aqui é 2080 a 2100. Vocês observaram que houve uma redução da área verde, que é a área onde eu tenho a maior opção das 5 raças que eu estou trabalhando. E vocês ouviram que aumentou, assim, manteve ou aumentou 2 raças. São as mais rústicas que conseguem manter no clima alterado. A diminuição dessas áreas propícias pode desafiar os produtores a adotarem medidas de adaptação e inovação em seus sistemas de produção. Buscar práticas de maneira sustentáveis. Aqui já é o cenário que a gente considera um cenário severo, que é o cenário 8.5. Tá? Vocês observaram nesse mapa que em 2080 a 2100, vocês não vê área verde. Ou seja, nos limitou a quantidade de raças que eu vou poder utilizar para me produzir. Eu tenho só 2 tipos de raças. Tá? Bom, aqui a conclusão. Os cenários climáticos, no leve, houve uma redução gradual. No severo, as áreas aptas para as raças específicas diminuíram drasticamente, limitando significativamente as opções de manejo. A redução das áreas aptas destaca a necessidade de ações adaptativas inovadoras, investimento em tecnologias sustentáveis e busca da diversificação de atividades econômicas. Investimentos e práticas resilientes podem mitigar impactos econômicos negativos e assegurar a continuidade da atividade pecuária, mantendo a harmonia entre o meio ambiente. E a prospecção futura, estes cenários projetam resultados que merecem atenção por parte dos produtores rurais, dos gestores públicos e dos cientistas. Tá? Além de implicações diretas sobre a produção agrícola e pecuária. As mudanças nas áreas aptas podem reverberar na economia local e regional. Tá? E a combinação de práticas adaptativas, inovações tecnológicas e ações de mitigação serão fundamental para garantir a resiliência no setor pecuário, a segurança alimentar e a sustentabilidade ambiental. Gente, muito obrigada. Tentei passar a informação de uma maneira rápida, porque é bastante coisa. Agradeço ao Prospect, à Fortec, a Profenit, ao IAGRO, que me liberou para mim estar aqui, a IFMS, aos meus professores, e aos meus colegas e a vocês. Obrigada. Desculpa, mas eu queria falar rápido. Tá, não dá. Não, gente.
Parabéns, Viviane, pelo trabalho. A gente percebeu que realmente são muitos dados para apresentar em 8 minutos, né? Fico muito feliz de ver trabalhos assim que fazem essa previsão futura com mudanças climáticas, né? Eu trabalho com mudanças climáticas, mas na parte de Recife de Corais, né? E me chamou bastante a atenção o seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de práticas resilientes. Já tem algum trabalho que pense em melhorar, né? Fazendo alguma inovação? No estado do Mato Grosso do Sul, já tem estão utilizando aquela integração lavoura, pecuária e floresta. Porque, assim, uma grande preocupação lá para o nosso estado é pastos degradados, porque lá o gado é criado extensivo, a grande maioria. De 10 anos para cá, houve uma redução, uma substituição por outras culturas para poder trabalhar ou melhorar o solo. Então, existe a integração lavoura, pecuária e floresta, que é o que há, ou junto, ou em rodízio, ou simultaneamente, para você melhorar esse solo, para você ter uma maneira mais sustentável. Obviamente que depende de cada cultura. A gente pode falar de leite, pode falar de suíno, cada um tem os seus DG, tem a sua maneira sustentável. Varia de região, varia, que eu falo que é todo o ecossistema para poder você adquirir aquilo também, que é muito fácil você falar o que você precisa, mas tem condições. Por exemplo, a região de Porto Murtinho, uma região longe de tudo. Como é que vai chegar tudo isso que a gente precisa, que é o ideal? Entende? Então, existem algumas coisas que já estão sendo realizadas lá. Mas existe também, eu falo que é todo aquele ecossistema que favorece chegar à sustentabilidade lá. Né? E a mudança de cultura. O principal é a educação e a mudança de cultura. Eu fiquei pensando assim, aqui do lado da gente é assustador quando você vai passando o tempo e a gente vai perdendo, né? A área verde e você coloca assim, essa projeção é uma perspectiva para que a gente pense inclusive, né, em políticas públicas, né? Nesse sentido, né, o que é que vai fugir um pouquinho do teu trabalho especificamente, mas eu acho que é mais para a gente bater um papo, né? Já que pensar, né, ciência, tecnologia e inovação, como foi dito ontem, sem uma perspectiva de futuro, né, a gente fica sem saber para onde vai. Então, nessa perspectiva desse cenário, né, como é que vocês pensam, e isso para além do teu trabalho, né, a perspectiva dessa cultura, né, da criação de gado, como é que você trouxe para a gente, né? A gente vai fazer um raciamento ali e tal, mas só isso é suficiente. Eu não entendi a pergunta, mas assim, né? Você falou em separar as raças, eu especifiquei as raças. Isso. Tem as aptidões. As aptidões, ok. Mas nesse cenário? Qual cenário? Nesse cenário mais, né, o mais agudo, a gente conseguiria, né? A gente conseguiria, mesmo com essa, né, com essa organização, digamos assim, genética, que eu estou tendo dificuldade até de fazer a pergunta, porque não é da minha área, né, porque não é da minha área, mas o que eu quero dizer assim, pensando como uma pessoa leiga aqui no assunto, tá certo? A gente vai ter condição de ter realmente algum tipo, né, de raça que sobreviva a um cenário como esse tão agudo, né, tão severo, né? E aí, já pensando agora como políticas públicas, né? Isso aí é uma pergunta para você jogar na futurologia, mas enquanto políticas públicas, nesse cenário que você aponta, o que é que você indicaria para um gestor para que a gente pudesse retardar esse processo e pudesse continuar com essa cultura? Bom, o conhecimento que eu tenho seria você manejar o solo, né? Você tem que manejar. Você tem que ter uma ambiência para qualquer espécie animal que vai criar. Então, teria que, obviamente, fazer pesquisa, por isso que eu falei os pesquisadores. Cada raça, cada espécie, cada ambiente requer individualidade, não é um engessado. Aqui, assim, você tem essas integrações que já existem, sabe? Assim, mas você tem que estudar na individualidade, na região, que para desenvolver aquela região, para poder ter esses animais. Quais animais? Ali, no caso, ficou o tucura, que é o boi pantaneiro. Sabe que aqui também é conhecido até como o boi cuiabano, né? Cuiabano tucura, que tem o Pantanal aqui. Então, são as raças mais rústicas que vão sobreviver, né? E as medidas é mitigar esses riscos, é você avaliar cada região, aí você ter mais especificidade. Eu não posso falar uma mesma, acho que
ter o mesmo tratar com uma área, com solo mais argiloso, para uma outra área que é mais arenosa, pedreira. Se é isso que você quis passar para mim. É isso que você perguntou? Entendeu? Então, assim, é específico. É um estudo, vai lá, desenvolve, deu certo. O Brasil é vasto. O Brasil, o Mato Grosso do Sul também tem áreas diferentes, tem faixas de terra diferentes, cada um tem seus desafios, né? E aí vai ser particular. Né? Agora, tem que ser... vai ser pelo menos regional. É uma política. É regional, você não pode enquadrar. Como é que você vai falar mesmo com biomas diferentes? Viviane, é mais uma curiosidade. Assim, nesse modelo, né, de projeção de cenários, você usou basicamente, né, as previsões do IPCC. Eu também sou leiga na área, mas nessa previsão do IPCC vai incluir aí as mudanças de temperatura, gases, emissão de efeito estufa e também desmatamento ou recuperação. Isso é um fator que está incluído no modelo? Então, o modelo está dizendo que é parte de tudo que tem na região. Assim, ele vai traçar o perfil da região. Por isso que fica mais fácil você conseguir tomar alguma atitude. É mais fácil você prever. Mas aí ele usa, por exemplo, uma série histórica do que vem acontecendo em termos de desmatamento na região para você fazer essa extrapolação, assim, numa linguagem mais rústica, né? Até 2100, ele usa isso, ou seja, a previsibilidade do modelo, ele vai usar quais elementos para fazer isso? Para tomada de decisões. Mas, assim, a tomada de decisão, ela vai depender do que você alimenta. Sim. Aí, minha informação, que eu estava perguntando, é se nas informações que vocês alimentam o sistema para desenvolver esses cenários, quais são os fatores que são informados? A variação de temperatura, desmatamento... Pega a região, os dados sociais. Por quê? Esse dado é o que usa para as Américas. A gente pegou esse modelo porque é o modelo mais utilizado para as Américas. Então, é o modelo mais indicado para a região. A gente trabalha com essas... Não é previsão, como que se diz? Probabilidades, entende? Então, a gente utilizou as informações que eles fornecem para a gente. E aí, cruzamos o que é a rusticidade, o que seria o ideal para aqueles animais e fizemos essa informação, trouxemos esse mapeamento de quais animais vão sobreviver ou vão estar prontos. E a gente vê que são os mais adaptados. Mais adaptados. É questão de sobreviver. Né? Agora a gente pode tomar medidas para diminuir esse impacto. Né? E a gente está sentindo isso, né? Ótimo. Obrigada. Não sei se eu respondi. Gente, obrigada, tá? Eu falei rápido demais, eu acho. Tem pergunta, então vamos lá. Quem que vai primeiro? Boa tarde, Viviane, parabéns pela apresentação, um trabalho muito interessante, né? E também dar parabéns às professoras pelas perguntas. Vocês fizeram perguntas muito interessantes também. Por quê? O que acontece? Meu nome é Marcelo Farid, eu sou da área de inovação, mas eu sou técnico agrícola também. Fiz lá no Instituto Federal de Alegre, lá no Espírito Santo. Né? E a gente mexe bastante com o agronegócio do Paraná, né, de Maringá. E você falou uma coisa aí muito importante. Eu acho que você deve aproveitar isso e as professoras destacaram. Então, pega isso aí e tenta destacar, porque vai enriquecer muito o seu trabalho e você tem condições de aproveitar. Você falou o sistema silvopastoril, silvoagropastoril. Isso pode ajudar a mitigar e até reverter essa situação se isso for colocado em prática. E só você pegar as condições climáticas de cada região e adaptando esse sistema, isso vai funcionar. E você não destacou isso muito no seu trabalho. Eu ia até perguntar, mas elas perguntaram antes aí, né? Então, tenta destacar isso, inclusive se colocar como foi falado pela professora Núbia no modelo, talvez isso vai mostrar que se você fizer um outro tipo de simulação com floresta, com outras coisas, entrando junto na produção, que cai a temperatura. A árvore produz água e a temperatura vai embaixo, né? Maringá é quente, mas tem muita árvore, a cidade fica fresca, né? Então, é importante observar isso. É só mais uma observação. Obrigado.
Boa tarde, Viviane. Parabéns, eu acho que o seu trabalho é excelente também. Só que eu queria só tirar uma dúvida. Não é em relação ao conteúdo do seu trabalho, não, que eu não tenho competência técnica para isso, tá? É se o seu trabalho, ele é o seu trabalho do TCC do Profinit? É do Profinit? Pronto. Vai desenvolver mais coisas. Pronto, é o seu TCC. Seria um relatório técnico conclusivo. Já submeteu à comissão acadêmica para avaliação? Vai submeter, está Pronto. começando aí. Uhum. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente aqui, para mim só, não sei se o pessoal quer saber também, qual é a relação da sua pesquisa com a linha de pesquisa do Profinit, que é Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, exatamente. Respondi? Mais ou menos, porque qual é o demandante e como vai ser feito esse processo, então, que você está propondo? A gente está fazendo essa transferência de tecnologia, que é uma informação que a gente vai passar para os produtores rurais, para o Estado. A gente vai fazer um banco de dados com informações para eles poderem tomar a decisão. E, em cima disso, eu vou poder saber o que eu posso fazer para me fazer essa cultura, esses dados. Então, pronto, você já não vai construir, você pode até construir um relatório técnico conclusivo, mas o seu trabalho final do Profinit é a construção de um banco de dados que vai facilitar a tomada de decisão para um setor. E a gente ainda está construindo. Pronto. Até o final, se Deus quiser. Ok. Você precisa deixar isso claro quando você for submeter a sua proposta na Câmara. Tá. Estou falando porque eu sou da Câmara. Não, mas nós tem mais. Então foi submetido corretamente. Foi submetido já. Então foi com o banco de dados. Mais alguma coisa, gente? Ah, o demandante é Agro também. É o Estado. Mato Grosso. Acho que é isso. Gente, obrigada, tá? Travei na